Fala, galera! Aqui quem fala é a Juliana Cavalcante. Eu sou historiadora e esse é um canal de divulgação científica sobre cristianismos e judaísmos antigos. E para quem ainda não está inscrito no canal, aproveita agora já para se inscrever e deixar um like. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os espinhos da carne. O que são os famosos espinhos da carne que Paulo faz referência em 2 Coríntios 12, versículo 7. Isso seriam doenças que ele teria adquirido no transcurso da sua vida? Isso teria alguma relação com o fato dele ser um apóstolo? Bem, é isso que nós vamos responder aqui hoje. Vocês têm me perguntado muito aqui no canal o que Paulo estava querendo dizer quando ele usou a expressão os espinhos da carne. Afinal, o que ela significa? Mas para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o contexto em que Paulo aciona essa expressão. Isso é interessante porque essa expressão se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 7. E ela é antecedida por uma das narrativas, uma das 7 narrativas que Paulo faz em suas cartas sobre a experiência de Damasco. Experiência essa que ele entende como a que motiva, é o start para a sua vida como um apóstolo. E essa experiência, ou melhor, a narrativa que se encontra em 2 Coríntios 12, é muito interessante porque Paulo narra ela em terceira pessoa. Segundo Jonas Machado, é uma típica forma em que judaísmos estáticos tinham o hábito de narrar mesmo em terceira pessoa. Então, Paulo, nesse contexto, narra uma experiência própria desse ambiente judaico. Mas o dado é que, ao longo da narrativa, ele diz que é arrebatado, ouve falas, frases inefáveis, e para que ele não se tornasse um arrogante, ele acaba adquirindo esses tais espinhos da carne. Ora, então os espinhos da carne aparecem dentro de um processo, ou é uma das sequelas desse arrebatamento, dessa experiência visionária de Paulo. Então, esse é o ponto central para a compreensão do que significa essa expressão. E aí é interessante porque o John Aston lançou um livro onde ele analisa esse movimento paulino, esse cristianismo pensado por Paulo a partir da sua experiência visionária. E ele vai dizer que Paulo, devido a essas experiências visionárias que ele tem com Jesus ressuscitado, a forma dele se portar frente à comunidade é algo muito similar ao xamanismo, a experiências religiosas norteadas pelo êxtase religioso, por essas visões. Então, é daí que o John Aston parte. E é interessante porque ele vai dizer que esses xamãs, esses profetas visionários, eles têm alguns atributos que são compartilhados, ou melhor, que Paulo também os tem. E que características seriam essas? Essas características seriam, na verdade, então, 3 estágios. O primeiro é a fase anterior desse xamã, desse profeta visionário. Então, é o estilo de vida que ele tinha anteriormente a esse chamado, a essa visão que causa uma verdadeira metanoia ou uma mudança radical na vida desse indivíduo.
O segundo estágio, ou a segunda característica que um xamã, um profeta visionário precisa ter, é o próprio chamado, essa visão, esse evento que causa uma profunda transformação na vida desse indivíduo e que geralmente está acompanhada de experiências visionárias, arrebatamentos que ocorrem no transcurso da vida desse xamã, desse profeta visionário. E o terceiro estágio ou fase é a própria carreira desse xamã, desse profeta visionário. E que essa carreira, no geral, ela também está acompanhada de sequelas decorrentes desse arrebatamento, dessa experiência visionária, que podem ser doenças de ordem física, emocionais, psicológicas. Ele é meio que esse xamã é um atormentado também. Ora, essas três fases estabelecidas pelo Aston são muito interessantes, porque a gente consegue facilmente enquadrá-las em Paulo, coisa que eu fiz na minha dissertação. Primeiro aspecto, nós temos um Paulo que, de fato, ele narra em suas 7 cartas autênticas que ele era um típico judeu, que inclusive se via como um fariseu perante a lei e que estava perseguindo alguns grupos cristãos. Porém, em algum momento, ele em Damasco tem essa experiência visionária, estática, com o Jesus ressuscitado. Dali, esse evento causa uma transformação radical em sua vida, a tal ponto que ele, ao longo das suas 7 cartas, narra, como eu falei, ao menos 7 vezes de forma direta, além de menções indiretas a esse evento. Então, demonstrando que isso tem uma centralidade enorme, não só para Paulo, mas para o seu movimento. Por fim, nós temos aí a própria carreira, a própria trajetória de Paulo, que são viagens, correspondências que ele envia para as comunidades que ele funda ou tem intenções de visitar, como é o caso da comunidade de Romanos. E nessas cartas, ele menciona algumas mazelas que ele estaria sofrendo. Por exemplo, em Gálatas, Paulo fala que por conta de uma enfermidade, mas não descreve qual, ele acaba passando mais tempo entre os Gálatas. Paulo também nos dá a entender em diferentes momentos que ele tinha um problema oftalmológico, ele não enxergava muito bem. O que alguns autores, inclusive, vão estar falando que o fato de Paulo estar dizendo que assinou com letras mais garrafais estaria justamente ligado também à sua dificuldade de enxergar problemas com a visão. Nós sabemos também que a vida, a carreira de Paulo como apóstolo também está muito relacionada com prisões, ele foge, ele acaba apanhando, então isso também teria levado também a sequelas no próprio corpo, a doenças. Então, esses elementos aí poderiam ajudar, então, a estar entendendo que Paulo, quando usa a expressão espinhos da carne, ele está, de um lado, diretamente relacionando como uma consequência desse evento que ele teve em Damasco, que marca a sua vida. E que essas consequências seriam esses espinhos que ele interpreta como essas doenças, essas enfermidades que são decorrentes da sua atividade missionária. Porém, lembra aqui o que Aston falou, que
também essa experiência visionária gera dores e perturbações. Ora, e vamos voltar lá ao que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 12, que eu estou projetando aí agora em tela. Já que essas revelações eram extraordinárias, para que eu não me enchesse de soberba, foi-me dado um aguilhão ou um espinho da carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-se-á minha graça, pois é na fraqueza e na força que manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que eu pouse sobre mim a força de Cristo. Ora, então nós podemos entender que, primeiro, os espinhos da carne estão diretamente relacionados a essa experiência visionária de Paulo. Esses espinhos da carne são centrais para estar entendendo Paulo como um típico xamã ou um profeta visionário. E esses espinhos são as sequelas dessa experiência que estão diretamente relacionadas a questões de ordem psicológica, dores, ele é atormentado por essas visões, mas também elas podem ser lidas como uma resultante da própria prática missionária de Paulo, em que ele apanha, ele acaba adquirindo doenças, ele tem um problema na visão. Então, esse é o ambiente em que nós devemos ler esses espinhos da carne. Isso é interessante também porque Paulo aproveita essa narrativa desse arrebatamento e menciona esses espinhos da carne num contexto de profunda rivalidade com adversários que estavam o colocando à prova se de fato ele seria apóstolo ou não. Isso é interessante também porque estudos como o de Sampley mostram que é uma prática adotada por autores como Quintiliano numa estratégia de se opor ou rebater, melhor dizendo, às críticas de adversários. Então, Paulo estaria usando uma retórica, um discurso próprio dessa literatura grega, dessa literatura helenística, como uma forma, então, de demonstrar ou validar a sua apostolicidade, usando de artifícios próprios desse ambiente. O que é um dado interessante porque, mais uma vez, evidencia Paulo como um judeu de diáspora. Então, galera, essa expressão espinhos da carne não está relacionada com compulsões ou uma repressão sexual que Paulo tinha, como vocês falaram aí que já tinham ouvido essa associação, ou nada relacionado com o tema. Ela é uma expressão que é um sintoma desse Paulo, que é um visionário e que marca então essa sua trajetória de um Paulo anterior à visão de Damasco e de um Paulo pós-visão de Damasco. E que ao mesmo tempo Paulo sabe utilizá-la em seus textos como uma forma de ganhar via discurso o debate com os seus opositores em Corinto, que estavam só falando mal de Paulo, chamando Paulo de covarde, porque tinha fugido no cesto, de um Paulo que era duas caras, uma hora dizia uma coisa, hora outra, de um Paulo que, do ponto de vista de uma retórica, quando ele estava localizado em Corinto, não era tão boa assim quando ele escrevia suas cartas. Leiam aí
2 Coríntios. É uma carta bastante interessante, onde Paulo reclama muito das críticas que lhe são feitas. E é nesse momento em que ele narra essa experiência em terceira pessoa. Então, é uma forma de contra-argumentar, é uma forma de se opor aos seus adversários. Enfim, galera, era isso. Não se esqueçam de deixar um like e até a próxima!